Hoje eu vou falar sobre o excesso de erotização em filmes de romance. Sendo mais breve, eu vou falar sobre o excesso da pornografia em filmes de romance. Quando foi que os filmes de romance saíram de etapas de conhecimentos para dramas eróticos? O romance moderno parece ter perdido a essência que tornava as histórias de amor memoráveis. Antes, o público se apaixonava junto com os personagens. Cada palavra, cada gesto, cada ação significava tudo. Um exemplo que eu vou usar é nos doramas, que muitas pessoas falam: ah, nossa, esperei 16 episódios para se darem a mão. Então, aquilo é um romance que não é repleto de erotização. Quando eu falo que um romance é repleto de erotização, quero dizer que não tem essa etapa de conhecimento. Tudo envolve um drama repleto de erotização, de pornografia e entre outras coisas. A gente pode comparar aqui os romances antigos. Na verdade, eu não vou falar sobre o problema em si na pornografia e no sexo, porque isso foi algo que esteve no cinema desde décadas atrás. Só que eu tô falando na modernidade, onde eles normalizam, na verdade, onde eles trocaram a construção emocional por, como é que eu posso dizer, uma substituição imediata do prazer, onde não tem aquela construção emocional de se conhecer, de esperar vários episódios pra no final a pessoa dar um beijo e a gente ficar: meu Deus, não acredito, esperei 16 episódios nisso. Então eu acho que isso tudo falava sobre a conexão do casal, porque uma simples ação, um simples beijo no final significava tudo. Significava as etapas do conhecimento, significava os desafios, porque os romances antigos desses beijos que aconteceu no último episódio era repleto de desafio que a gente ficava: meu Deus, não aguento mais esperar. Então significava enorme essa construção emocional. Hoje em dia, em muitas produções de séries, de filmes de romance, eles quebraram essa construção emocional para colocar uma satisfação imediata, onde tudo envolve o íntimo. O problema não foi das cenas íntimas em si, porque, como eu disse, elas já existiram no cinema. Mas começou quando, eu vou anotar aqui, gente, que eu anotei tudo, porque eu tava fazendo um trabalho de informática, bateu isso na minha mente, eu comecei a pensar e eu vim desabafar aqui pra vocês. O problema é quando a presença de cenas íntimas substitui o desenvolvimento dos personagens e dos sentimentos. Quando tem todo aquele desenvolvimento onde o personagem se apaixona, começa a desenvolver sentimento, tem todo aquele drama, só que é por partes, tem todo um desenvolvimento. E hoje em dia, na maioria das produções, eles cortaram esse desenvolvimento e substituíram como erotização. E não é o problema da erotização, mas eles colocaram nesses filmes atuais como se a erotização fosse o suficiente para o amor. Como se ele fosse o suficiente para definir uma história de amor, se ela era boa, se ela não era, se a relação da pessoa era boa ou não. Tipo assim, ele quebrou toda aquela experiência de se conhecer e começou a criar uma realidade que não existe na vida hoje em dia, onde as pessoas entram em uma fantasia que começam a distorcer as coisas e começam a acreditar naquilo que elas veem, porque, querendo ou não, o cinema, ele influencia, os filmes no geral, assim, série, filmes, influencia na pessoa que está assistindo, no ouvinte, eu acho que é o ouvinte que fala. Essa erotização deixou o desejo de conhecer, conquistar e amar para a sucessão de cenas de atração físico. Algumas obras, algumas querem mais provocar do que emocionar o seu público. Quando uma cena de amor deixa de ser sobre emocionar o público, de conquistar o público, para seduzir e atrair o público. Então, em vez de ter aquela parte de sentimento e tudo, de você gostar das alturas e tudo, você vai ter mais uma atração. Uma provocação, que tá acontecendo muito nos filmes atuais, alguns. Porque deixou de ser sobre o desejo de desenvolvimento em uma história de amor, que é muito comum hoje em dia, para algo provocante. Então as pessoas tiraram na realidade dela que não existe amor, que não, tipo assim, porque o desenvolvimento do amor é um mudando, tem aquelas provas, aquelas dificuldades, e as pessoas romantizaram que é tudo perfeito, que só envolve cenas de erotização.
Então, o que o cinema traz de defeito nisso é que as pessoas começam a fantasiar uma história de amor que não existe. Gente, enfim, voltando ao assunto aqui. Quando a paixão é reduzida ao erotismo, o romance perde totalmente a sua identidade e se aproxima mais de um drama erótico. Calma, muito forte, vou deixar vocês pensar assim, sabe? Só pra me pesar mais o clima assim, vou falar uma opinião própria minha. Alguns dos filmes de romance hoje em dia estão se tornando mais um filme de pornô público do que um romance de desenvolvimento de personagens. Vou deixar vocês pensarem. Eu vou falar um dorama, uma série que eu assisti que eu sou muito apaixonada, que é Se a Vida Te Der Tangerinas. Gente, é uma série perfeita, porque não é só sobre romance. Ela é uma série romântica, onde a autora tem várias dificuldades, a mãe dela não queria que ela seguisse uma profissão. Enfim, tem todo aquele drama da sogra não aceitar ela, de ricos aos pobres, tem todo esse negócio. Gente, é uma paixão tão profunda que gera conexão com a pessoa que tá assistindo, gera conexão com os personagens, que você chora. Então é aquela série que vai você chorar, tipo assim, nossa, ela é incrível. E uma pergunta que eu tenho pensado muito ultimamente é: quando os filmes de romance pararam de virar sobre sentimentos e conexão com o público para virar uma pornografia pública? Porque, gente, eu vou citar vários filmes de romance que é puro erotismo. Através de uma janela, tem a série The of Camps, só que eu não vou julgar tanto porque ela não aparece tantas cenas dessas, mas ela envolve muito o erotismo. Gente, enfim, tem vários filmes. Enfim, eu não tô falando sobre o erotismo, porque cenas íntimas sempre existiram na indústria de cinema, em filmes desde o passado. Às vezes no passado tinha até uns filmes que eram piores, só que não tinha tanta percepção, não sei como é que fala, que nem hoje em dia. Então eu acho que algo que tá sendo muito problematizado hoje em dia é o excesso. Não é nem sobre ter, mas o excesso, onde a história deixa de ser sobre um desenvolvimento total para se tornar só sobre esse assunto. E é isso, gente, a minha crítica é essa. Eu também tô pensando em me escrever sobre Humor Sem Limites, dos filmes de comédia e sobre os preconceitos que acontecem neles. Enfim, o meu papel de cola era esse aqui, gente. Eu literalmente só anotei os pontos específicos e fui falando conforme eu tinha entendido, porque eu tava trabalhando sobre filmes ultimamente, eu tinha pensado muito nisso. Eu espero que vocês tenham entendido.